Abençoa, Deus, esse culto, essa celebração, Pai. Derrama, Deus, o Teu Espírito sobre toda a carne. Que nós sejamos tocados, sejamos essa manhã, Deus. Tua virtude, Pai, flua de Ti sobre nós. Que ao Te tocarmos, Senhor, flua o Teu poder em nossas necessidades, nas nossas dores, nas nossas fraquezas, debilidades. Saiamos daqui, Senhor, curados, restaurados, sarados, nosso emocional, nosso corpo. Flua a Tua virtude, flua o Teu poder, Senhor, através dos nossos louvores, da nossa adoração. Os céus, Senhor, desçam sobre nós, seja céu na terra, reino de Deus estabelecido em nossos
Se você não trouxe algo físico, que seja a tua vida, que seja os teus pensamentos, que seja teu destino, teu futuro, deixa tudo nas mãos de Deus, amém? Lá no jardim do Getsemane, Jesus, disse ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice, mas não era possível. Para aquele propósito ele tinha vindo, e ele aceitou o propósito pelo qual ele tinha vindo a essa terra, e tomou aquele cálice amargo. E hoje nós estamos aqui porque ele decidiu ir à cruz. Vocês creem? Vocês só estão aqui porque Jesus decidiu ir à cruz. Ele se doou, ele se entregou como cordeiro, imaculado, sem defeito, perfeito, Cordeiro, ele tinha que ser o melhor para o sacrifício, tinha que ser o mais bonito, o mais perfeito, e esse era Jesus, o Cordeiro perfeito, e ele foi aceito pelo Pai, amém, igreja? Por mim, por você. Então ofereça agora o teu coração ao altar de Deus, ofereça o teu dízimo, tua oferta. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, Deus, em que temos comunhão contigo, em que temos, ó Deus, compartilhado com os nossos irmãos em Cristo, porque tu nos chama como uma grande família, como um corpo, Deus, que tu, onde qual tu é o cabeça desse corpo, somos a tua noiva, a tua igreja, porque tu, Senhor, se entregou por nós. Hoje nós estamos aqui com Deus para te oferecer, é o nosso melhor, é o nosso coração, é o melhor, Deus, a nossa semente, são as primícias, ó Deus, são, ó Deus, os primeiros frutos, Pai, e nós queremos no teu altar te entregar, Senhor, para que sejam, Deus, como oferta agradável ao Senhor. Abençoa a vida de cada um que tem feito, Deus, essa entrega, essa renúncia, que tem carregado a sua cruz, que tem morrido a cada dia para viver a vida do Senhor. Queremos, ó Deus, andar na contramão do mundo, e enquanto os homens, ó Deus, amam o dinheiro, nós amamos a Ti, Deus. Estamos aqui porque Te amamos. Abençoa, Deus, com bênção sobrenatural a vida de cada um. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Graças e paz, amados. Amém. Ficar de pé na presença do nosso Deus. Queria cantar aqui uma canção que sempre falou no meu coração quando eu comecei a ser ministrado por ela. Porque às vezes a gente passa problemas que a gente não vê solução, a gente não vê que vai dar certo, mas Deus é maravilhoso e Ele transforma tudo a ponto de pegar algo que aos nossos olhos a gente não tem nenhuma perspectiva, e Deus nos dá esperança, amém, irmãos? Então, coloca o teu coração diante do Senhor, deixa Deus falar contigo através desse louvor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Pai. É uma palavra para você. Se você sabe cante. Não desanimes.
já está indo. Aleluia! Esses dias Deus te viu chorar no canto digno. Você não seria falar, eu sou o teu gênio, eu sou o filho de Deus.
capítulo 17, versículo 1. Quantos estão felizes por estar na presença de Deus? Amém. 2 Crônicas, capítulo 17, versículo 1. Amém, misericórdia? Misericórdia, eu procurei, irmão. Abre a Bíblia de Socorro. 2 Crônicas 17. Achou já? Não abriu a Bíblia? Posso ler, irmãos? E Josafá, seu filho, aqui no caso, está falando do rei Asa, filho do rei Asa, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de guerra, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos do rei Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. Feche os teus olhos, irmãos. Oh Deus maravilhoso, esse Deus que esses homens andaram nos teus caminhos, esse Deus que falava face a face com Moisés, esse Deus que chamou Abraão, esse Deus que abriu o mar vermelho, esse Deus que enviou o seu Filho amado para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos da maldição do pecado. Oh Deus, nós queremos honrar o teu nome nessa manhã, nós queremos te agradecer, Pai, pela nossa vida, pelo nosso bem-estar, pela nossa saúde, porque nós chegamos a esse lugar bem. Aqueles que não chegaram 100%, que tu venhas trabalhar, meu Pai, no decorrer dessa administração, e que essas pessoas saiam daqui, Pai, curadas, saradas, libertas, meu Pai, de todo o mal, meu Deus. Oh, é o que eu te peço, que a tua palavra seja rema, que a tua palavra seja vida para a nossa existência, meu Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode aceitar, irmão. Nós vamos falar essa noite sobre a história de um rei que resolveu servir a Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa. Ele resolveu colocar como prioridade ali a presença de Deus na sua vida. Então aqui em 2 Crônicas relata o início de um reinado, o início da vida de um homem no seu ministério, porque o reinado era um ministério. Cada pessoa foi chamada para designar a sua função. E o rei, aqui em questão, o rei de Judá, como a gente sabe, irmãos, eu creio que vocês já devem ter ouvido isso várias vezes. O rei de Israel era um e o rei de Judá era outro. Amém ou amém? O povo de Deus se dividiu, as tribos se dividiram, e 10 tribos ficaram com Israel e 2 tribos ficaram com Judá. Judá e Benjamim ficaram de um lado e as outras 10 tribos de outro. E quando a gente vai ler a história, ali os relatos em Crônicas, em Reis, em Samuel, quando vai falando sobre os reinados, a gente vê que quando há a divisão, o lado de Judá, eles têm mais temor àquilo que Deus ensinou, aquilo que Deus deixou. E o lado de Israel geralmente é seguido por reis que vêm um atrás do outro, fazendo o que era mal diante de Deus. E aqui a gente encontra um rei que resolveu seguir os caminhos do seu pai, que resolveu seguir os caminhos do seu antepassado, o rei Davi. Amém, irmãos? Eu creio, hoje eu estou aqui e eu sigo os caminhos do meu pai. Eu procuro seguir os passos da minha mãe, porque eles me ensinaram o caminho a ser seguido. Ninguém pode nos impor nada a fazer. Amém ou amém? Tu está aqui obrigado a
Alguém te obrigou a estar aqui, ou você sentiu de livre e espontânea vontade de estar aqui? Eita, que calor, Jesus! Eu tinha um ventilador, Jesus. Peraí. Não chega lá. Cadê o ar-condicionado, mãe? Então, irmãos, Josafá, ou em hebraico, Josafá, significa Jeová é juiz. Jeová julga. Você está entendendo? Essa é a definição. Então, Josafá era filho do rei Asa, e segundo os relatos bíblicos, ele começou a reinar com 35 anos de idade. Então ele começou a reinar em Jerusalém, e a Bíblia diz que ele passou ali um reinado de 25 anos. Era um tempo, irmãos, onde a prosperidade, onde o povo podia usufruir de coisas boas. Imagina, a gente vive num país, agora é de povo, né? Todo mundo tem água de coco. Obrigado. Deixa eu tomar aula aqui, tá bem geladinho, tá esquentar, né, amor? Uma já foi. Como tá geladinho. Então, irmãos, a gente vive uma democracia. Como é que funciona a democracia? Entra um presidente e passa 4 anos, né? Se ele fez um bom governo, o que acontece? Passa mais 4. Se ele não fizer, vamos trocar, vamos colocar outro. Irmãos, a gente sabe que quando um governo não vai bem, o povo sofre. É verdade ou não é? Então aqui foram 25 anos de um homem que resolveu andar nos caminhos de Deus. Naturalmente o povo seria o quê? Não tem conta não, irmão. O povo seria o quê? Abençoado. Então quando tem um governante que segue os caminhos do Senhor, o povo usufrui dessas bênçãos. Então quando assumiu o trono, ele fortaleceu-se contra Israel, porque a gente viu que Israel não queria muita coisa com Deus, assim como Judá. Então a Bíblia diz que ele fortaleceu todas as cidades de Judá, todas as províncias de Judá. Para você ter ideia, o Brasil é um país continental, é um país gigante enorme, e um país que tem fronteira com outros países, tem ali as suas fronteiras, irmãos, que somam mais de 16.800 quilômetros. E a Polícia Federal, o Exército, eles não conseguem cobrir toda a área, que é uma área muito extensa. Por que se preocupam em ter essa cobertura? Para que não tenha invasão estrangeira no nosso país. Vocês estão entendendo? Amém? Então, tanto por terra como por ar, as fronteiras devem estar protegidas. Eu assisti um programa no Discovery, que eu acho que é Aeroporto. Então mostra casos, vários casos, de pessoas que tentam entrar no nosso país trazendo droga, de pessoas que tentam entrar no nosso país trazendo alimentos que não podem entrar sem que seja permitido. E por que há isso? Porque os alimentos podem ter doenças, animais que podem ser trazidos de avião, dessa forma pelo aeroporto, e não deixe entrar de qualquer forma. Então há uma preocupação com as fronteiras da nação. Então Josafá sabia que ele tinha que fortalecer toda a circunvizinhança de Judá. Então a Bíblia diz que ele estabeleceu várias guarnições. Não eram guarnições provisórias, eram fixas. Quem quisesse invadir Judá teria que passar por esses homens valentes. Então, no começo do reinado, ele se concentrou exclusivamente aqui nas questões referentes à segurança. Irmãos, a gente vive numa cidade insegura. Amém ou amém? Tu pode sair por aí com o teu celular assim, ó. Tirar foto aqui, vou filmar.
Tu pode, irmão. Outro dia mostrou um repórter segurando o celular. Um repórter aqui, ao vivo, estava mexendo. Lá e viu um sujeito de bicicleta e tentou tomar o celular do cara no meio da rua. Se eles tentam entrar na nossa casa, eles invadem a nossa privacidade, é porque a gente não vive numa cidade segura. A gente foi para Campos do Jordão, era capim para cima e para baixo do celular, irmão. Tirou foto de. Eu acho o celular da celular, né, Tony? Umas 1000 fotos, 2000 fotos. Aonde a gente ia capim, estava assim, ó. Todo canto. Ninguém foi roubado, ninguém foi assaltado, ninguém se sentiu intimidado. A tia Tereza foi para os Estados Unidos, andava com a bolsa segurando a carreira na bolsa, irmão. Aí a minha prima, mãe, solta essa bolsa. A gente não está no Brasil, a gente está nos Estados Unidos. Então a gente fica com o psicológico amarrado àquela situação. Então o rei Asa, ele se preocupou em se proteger, assim como a gente se preocupa com a segurança da nossa casa. Quando saiu de casa hoje, tu deixou a porta aberta, irmão? Tu deixou as coisas tudo assim à vontade, quem quiser entrar dinheiro, não. Então o rei Asa, ele mostrou, o rei Josafá, ele mostrou como nós devemos fazer na nossa vida espiritual. A tua vida espiritual, a minha vida espiritual tem que estar fechada com Deus, irmão. Amém? A nossa vida não pode estar aberta aos contra-ataques, aos ataques do diabo. Quando uma pessoa se propõe a servir a Deus, automaticamente ela passa a ser inimigo do diabo. Automaticamente o diabo te olha diferente. Ele vai se preocupar contigo. Os demônios vão se preocupar com a tua atitude. Se você ora, se você não ora, se você vem aos cultos, se você dá testemunho, tudo isso o diabo vai estar olhando para a tua vida. Você está entendendo a minha amém? Então, esse rei se preocupou com isso. Tratou de proteger as defesas ao longo da fronteira do norte. Então ele designou soldados para proteger tudo, aldeias próximas, fronteiras de Israel. E a Bíblia diz que os filisteus que rodeavam Israel e Judá, eles estavam ali com as suas populações, e historicamente os filisteus são o quê? De Israel inimigo. Davi lutou contra quem? Contra o filisteu. Então, desde antes desse rei, havia conflito entre aqueles povos da região com Israel ou com Judá. É o que acontece nos dias de hoje. O que a gente mais escuta é Israel de hoje, lutando contra algum vizinho, principalmente ali na faixa de Gaza, onde tem conflitos constantes com os muçulmanos. Vocês estão entendendo, irmão? Esses conflitos são antigos. Então, o rei Josafá, ele conseguiu uma moral tão grande, ele conseguiu desempenhar tão bem o seu papel, viu, Socorro? Que os filisteus, que eram inimigos históricos dos israelitas, eles começaram a levar tributos para Josafá. Os árabes pagaram tributo durante o seu reinado. Tamanho respeito ele conseguiu. Josafá não buscou os balaíns, mas buscou a Deus com seu pai e andou nos seus caminhos. Ele foi totalmente contra aquilo que Israel fazia. O reino de Judá foi levado por Josafá a outro patamar. Irmãos, a gente espera que os nossos governantes, sejam eles presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, eles, no mínimo, eles tenham a Deus, irmãos. Amém, Senhor? Porque aí, irmãos, a gente vai viver bem. Você está entendendo? Ora pelos teus governantes. Coloca diante de Deus os teus governantes. Deus estava
porque ele andou nos caminhos de Davi. A Bíblia destaca Davi como a menina dos olhos de Deus. Davi teve uma história linda com Deus. E ele espera que não só Josafá, mas eu e você sigamos os passos de Davi. Davi foi tão grandioso que fortificou uma cidade com seu nome. Até hoje, quando você vai estudar sobre Israel, você vê vídeos sobre os hebreus, sobre os judeus, eles destacam Davi como seu maior rei, como seu homem mais influente, um moço que saiu por detrás das malhadas para se tornar o maior rei de Israel. Mas será que a história de Josafá só teve esses presságios, só teve coisas boas? Deus estabeleceu o reino em suas mãos e todo Judá trouxe tributo ao rei, que teve muitas riquezas, muitas honras. Irmãos, eu creio que Deus recompensa quem anda nos seus caminhos. Você acredita nisso? Você acredita que Deus está cuidando de você porque você está tentando ser fiel a Ele? Deus tem prazer de nos abençoar. Diz para a pessoa aí, ó, Deus tem prazer de te abençoar. Aí fala assim, ó, irmão, faz a tua parte. Fala para o pessoal lá no teu lado, pelo amor de Deus. Deus quer que a gente faça a nossa parte, irmãos. Seu coração era corajoso nos caminhos de Deus. Além disso, ele fez algo que Deus aprovou. A Bíblia diz que ele, assim como seu pai Asa, ele tomou os altos e os Axerins de Judá. Axerim ou Axerá, ou como a gente viu aí nas novelas da Record, Axerá. Vocês ouviram já esse nome? Axerá. Era uma imagem de madeira ou pilar representando Asterote, uma sensual deusa dos cananeus. Então, irmãos, quando Israel, quando o povo hebreu chegou em Canaã, eles tiveram que tomar aquela terra, mas aquela terra era habitada. Aquela terra tinha pessoas morando, que tinham suas culturas, e o povo de Israel deixou muitas vezes aqueles cananeus ficarem por ali e se misturarem com eles. Então, quando se mistura o santo com o profano, não dá certo, irmãos. Então começaram a trazer adoração a outros deuses no meio do povo de Deus. Você está entendendo? Eu vejo hoje que a igreja católica muitas vezes tenta justificar o lance das imagens como se fosse só um respeito. Mas a gente sabe, irmãos, que quando se prostra diante de uma imagem, seja qual imagem for, é uma idolatria. Amém ou amém? A gente deve se prostrar diante de Deus. Ele deve ser adorado. Então o povo de Israel tinha vários deuses. E a primeira coisa que Josafá fez foi destruir toda essa idolatria. A idolatria que afastava da presença de Deus. Aqui, segunda vez, 65 pessoas, gente. Eu botei, pois é, eu botei 87 cadeiras. Eu peguei as cadeiras tudinho. Vamos encher essas cadeiras tudinho, em nome de Jesus. Quantos creem? Então era para estar tudo cheinha. Tem 65, falta 22 pessoas para encher todas essas cadeiras. Irmãos, vamos encher em nome de Jesus. Eu acredito. Pregador Leozinho, só me chama de Leozinho, bem menino. Então, irmãos, aqui em 2 Reis, capítulo 20
21, versículo 7, diz assim, também pegou a imagem de escultura da deusa Aserá, que ele tinha feito e adorou no templo, a respeito do qual o Senhor tinha dito a Davi, o seu filho Salomão: neste templo em Jerusalém que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. Não pode estar o nome de Deus ali e o nome de deuses estranhos no meio, misturado na tua vida. Ou Deus reina, ou é outra coisa que reina, irmão. Tem um louvor da Bíblia que fala: Senhor, reina sobre mim. Quantos que já pediram isso para Deus e tentam fazer com que Deus reine sobre a tua vida? Amém, irmão? Então todo o esforço de Josafá foi para trazer o povo de Israel ao altar, aos pés do Senhor, porque ele sabia que o sucesso que o seu pai Asa teve, ele também poderia ter. Amém, irmãos? Então aproximadamente ali, olha para mim, irmão, aproximadamente, por 3 anos só de reinado, ele tinha 35 quando começou a reinar. Com 38 anos, a Bíblia diz que Josafá começou a tomar algumas medidas para que houvesse um melhoramento na parte religiosa do povo, para que o povo deixasse a adoração àqueles ídolos e voltasse a adorar ao Deus de Davi, ao Deus dos seus antepassados. O que ele fez? Com 3 anos, ele pegou alguns dos seus príncipes e enviou a toda Judá, a todas as cidades. Ele disse: olha, todos os príncipes peguem os levitas, e os levitas levem 2 sacerdotes, e saiu aquela comitiva, irmãos, por toda Judá. E a Bíblia diz que eles estavam carregando o livro da lei do Senhor. Sabe para quê? Para ensinar. O que tem mais nas igrejas hoje, irmão, é falta de ensinamento. O que tem mais nas igrejas hoje é show, é festa, é movimento. Mas muitos não querem se preocupar em meditar na palavra de Deus, em se aprofundar e mergulhar nos rios do Senhor, que é a palavra de Deus. E para sair da igreja, é não piscar de olhos. Então ele começou a ensinar. Eles então ensinaram Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor. Diz, que percorreu todas as cidades, ensinando o povo que o temor de Deus haveria de estar nas suas vidas. A gente deve temer e tremer a presença de Deus, porque Deus é poderoso. Deus é o Criador de todas as coisas, e esse Deus está aqui nesse lugar, irmãos. Ele se preocupou não só de estar ali como rei, de estar mandando, de estar ordenando, de estar usufruindo do melhor, porque o rei usufrui do melhor, é o pai, irmão. A gente vê o nosso presidente aí viajando para tudo que é lado, do bom e do melhor. A gente viu o Bolsonaro com os seus ministros viajando com o bom e o melhor. Os presidentes, os reis, os governantes usufruem do melhor. É ou não é? Eu vi um documentário sobre um país africano, eu não lembro o nome. O povo vivendo uma extrema miséria e os governantes todos vivendo bem. A gente vê a Venezuela, Maduro vivendo bem e o povo em escassez. Irmãos, Josafá podia se contentar somente com isso. Ele podia dizer: eu estou aqui no meu trono, está tudo bem, que o povo continue vivendo. Não, irmão, Josafá tinha um compromisso com Deus. Se você e eu temos um compromisso com Deus, a gente vai tentar o tempo todo buscá-lo. É ou não é? É verdade ou não é verdade, irmão? Então ele mostrou para o povo que deviam ter temor
servir a Deus naquele momento. E esses reinos ao redor de Judá, por incrível que pareça, não fizeram guerra contra o rei. Você entendeu como Deus é fiel? Era briga o tempo todo, era guerra o tempo todo. Um toma um território, o outro vai e toma de volta. Quando a gente vai ver a história do Brasil, irmão, e tu vai ver a história de como foram formados os estados, a cada instante que foi mudando, os portugueses tomavam, aí vinham os espanhóis, tomavam ali em São Paulo, por exemplo, tomava Salvador, e dali a pouco os portugueses tomavam, e era assim uma guerra constante. E pelo fato de Josafá levar o povo até a presença de Deus, a Bíblia diz que aqueles que eram inimigos não levantaram guerra contra o rei Josafá. Pelo contrário, diz aqui, alguns dos filisteus levaram presentes e pragas ao rei Josafá como tributo. Os árabes levaram 7.700 bodes, 7.700 carneiros. Irmãos, quando a gente anda na presença de Deus, o Senhor nos abençoa. Quando a gente se propõe a estar fazendo a vontade de Deus, acontece isso, surge bênção do nada. Do nada, meu Deus, que bênção! É Deus na tua vida, irmão. É Deus providenciando. Amém ou amém? Josafá fortaleceu Judá e trouxe melhorias para o povo. Aqui diz que ele construiu fortalezas, cidades, armazéns, e tinha grandes suprimentos para os moradores de Judá. A gente vai no supermercado hoje, aliás, há muito tempo, né, irmão? A gente sai com um monte de saco. Hoje tu compra a mesma coisa, bem pouquinho saco. Temos que orar pelos nossos governantes. Não importa quem esteja no comando da nação, temos que colocar diante de Deus. Aqui em Provérbios capítulo 28, versículo 2 diz assim, os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Irmãos, como eu falei essa semana, o nosso líder é Jesus. O nosso líder não é governantes, seres humanos, irmãos, é Jesus, irmãos, porque o líder é o que guia a nossa vida, a nossa história. A nossa história foi mudada por Jesus. Então a corrupção destrói vida, sonhos e até mesmo projetos de uma nação. Entra um governante que tem projeto para 4 anos. Se não fez nada que deu certo, já perdemos em 4 anos. Aí o próximo tem que trabalhar para consertar o que o outro deixou, e por aí vai. Josafá teve a grande sorte de o seu pai ter começado. Você está entendendo, irmão? O que meu pai, o que o pastor Crissé deixou de ensinamento para a gente foi algo que facilitou a nossa vida. Amém ou amém? Então a Bíblia condena toda e qualquer forma de corrupção, pois é pecado. De fato, uma depravação que desagrada a Deus e prejudica a vida de muito. Então os valores cristãos, eles devem ser pautados de acordo com o que a gente lê na palavra. Eu acabei de ler aqui o que diz em Provérbios. A corrupção é sinônimo de suborno, alteração, desmoralização e decomposição. Aqui em Jeremias capítulo 22, versículo 13, diz assim, ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do próximo sem pagar e não lhe dá o salário. Quantos gostam de trabalhar e receber seu dinheiro? E quando você não recebe, o que acontece? Fica lisa, fica liso, atrasa tudo. A Vânia deu testemunho aqui, né, Vânia?
muda dele, ó. Ainda sobra do filho dele, ele vai e despeja ainda no prato dele. Aí, pior que ele encontrou uma competidora, aí ele pode, não quero competir com meu irmão, meu Deus do céu, para ver quem come mais. Então, irmãos, voltando aqui, ai daquele que edifica a casa com injustiça. Irmão, se você vai fazer uma casa e tu coloca ali cimento ruim, se tu coloca ali uma quantidade de cimento que não é com areia, provavelmente vai cair, ou não? Eu vou ter um missionário disso, eu só trabalho com potinho. Só que ele quer trabalhar com potinho, né? É o mais caro. Tinha massal, tinha outro, é só potinho. Porque ele sabe que é o melhor, garante. Então, irmãos, a gente tem que usar do melhor para oferecer a Deus. Você vê aqui, ó, a gente procurou a mesa mais cara, essa mesa boa, os utensílios bons para a gente deixar bonito essa ceia do Senhor. A gente procura, eu sou muito chato aqui no louvor, eu sou muito chato mesmo, eu exijo, eu brigo com eles, porque, irmãos, eu sei que não precisa ter muita qualidade, ninguém é profissional. Só harmoniza isso, ninguém é profissional, mas o que a gente puder oferecer, o que a gente puder tirar de melhor para Deus, é muito bom, é ou não é? Estou mentindo ou estou falando a verdade? Tanto aqui a gente dá o melhor, como a igreja cantando, louvando e adorando é o melhor. E todos nós elevamos a adoração a Deus. Amém? Amém, irmã? Então, para terminar aqui, amém, irmã? Ele tinha soldados e valentes em Jerusalém. Irmãos, quando lá em 2 Crônicas começa a descrever, 2 Crônicas capítulo 17, começa a descrever ali, ó, diz que um valente de Davi comandava 300.000 homens, outro valente de Davi, de Josafá, comandava 280.000 homens. Irmãos, eram milhões de pessoas à disposição daquele rei. Você está entendendo? Diz aqui, ó, o rei Josafá disponibilizava de milhões de pessoas, de homens que davam a sua vida por aquele rei. Irmãos, quantos que estão sobre essa terra, que dão a sua vida em favor de Jesus? Quantos que deixaram de viver a tua vida para deixar Jesus viver a tua vida? E duas vezes, tu está vivendo a tua vida, né, irmão? Tu não está deixando Jesus viver a tua vida, não, igreja? Amém? Aleluia! Eu queria falar até 10h30. Então, para terminar, a Bíblia diz que Josafá, ele foi um rei que teve sucesso. Até a sua morte, mesmo com a aliança que ele fez com Acabe, quando ele casou a sua filha, o seu filho com a filha de Acabe e Jezabel, mesmo depois dali, ele continuou andando nos caminhos do Senhor. Irmãos, não importam as adversidades, a gente tem que caminhar nos caminhos do Senhor. Fica de pé. Fica de pé na presença do Senhor. Aleluia, Deus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz: porque recebi do Senhor, fecha os teus olhos, irmãos, vamos ter comunhão, vamos ter reverência à presença desse Deus poderoso. Recebi do Senhor e também entreguei a vós, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído com o pão, e tendo graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice e a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim.
porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Oh Deus maravilhoso, eu sei que Tu estás aqui nesse lugar, meu Deus. Eu sei que o Senhor nos trouxe a esse lugar para nós termos comunhão contigo. A Tua presença é real nesse lugar. Eu estava ontem estudando essa palavra, Deus, e eu senti muita Tua presença ali na minha casa, no meu quarto. Porque quando a gente Te busca, nós Te encontramos. E o Senhor disse aqui para nós fazermos esse momento especial, simbolizando o Teu sacrifício ali, o Teu sangue derramado, o Teu corpo que foi ali perfurado, o Teu corpo que foi ali maltratado, Senhor. E eu creio, meu Deus, que Tu estás aqui nesse lugar. Eu creio, meu Pai, que nós fazemos isso em símbolo, em representação, meu Pai, daquele dia onde o Senhor se reuniu com os Teus discípulos, aqueles últimos momentos ali, meu Pai, onde o Senhor teve comunhão com eles, onde eles puderam sentir, Deus, o Senhor ainda mais perto. Eu creio, meu Pai, que Tu estás próximo de voltar para resgatar a Tua igreja. Eu creio, Senhor, também que nós devemos estar preparados, que nós devemos ser como uma noiva que está se preparando para se encontrar com o seu noivo. Então eu Te peço, Senhor, abençoa, Deus, esse suco de uva que representa o Teu sangue. Estende Tua mão aqui, irmão. Abençoa esse suco de uva que representa o Teu sangue. Abençoa esse pão, meu Pai, que representa o Teu corpo, para que nós tenhamos comunhão contigo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Quero pra sempre te glorificar e adorar teu nome. Levanta as tuas mãos e diga: o nome maravilhoso, Jesus. Aleluia, Deus, Jesus. Nome lindo, nome santo. Jesus, diga: Jesus. Aleluia, Deus. Jesus. Diga: Jesus. Jesus, nome lindo, nome santo, Jesus, Jesus, cante o nome de Jesus, Jesus, nome poderoso, é o meu nome, Jesus. Aleluia, dê um aplauso a esse nome que merece toda a honra e toda a glória. Glória a Deus! Deus maravilhoso, Jesus. Toda beleza se encontra em ti, meu Pai. Aleluia. Quantos estão cheios da presença do Eterno? Amém. Chega do nome. Peraí, irmão, peraí. Temos uma visitante, a Luciana. Cadê a Luciana? Ali a Luciana. O que a igreja diz para a Luciana? Não, irmão, está muito fraco. O que a igreja diz para a Luciana? Peraí. O que a igreja diz para a Luciana? Dia calmo. Puxa. Terça-feira, dia 3, reunião da equipe da Jane, às 7h30. Você quer comer meu aniversário? E dia 14, reunião dos intercessores às 17 horas. Anotou aí, irmão? Vamos orar pela Zeneira e pela Mazé. Onde, irmão? É Mazé tua, é? Então venha. Ande aqui, não tem vergonha no morro, não, venha. Já o quê? Aqui, irmão. Aqui junto deve ter uns 150 anos junto, né? Irmão, você fica adolescente, vamos aqui para frente. Oh Deus maravilhoso, abençoa, Pai, ainda mais a vida da Zeneila, da sua família, dos seus filhos, dos seus netos. Pai, dá saúde para ela, dá vitalidade. Oh, que ela continue confiando em Ti, nas Tuas promessas, nos Teus sonhos. Pai, guarda todos os seus familiares. Ela que é a matriarca, ela que é a principal ali daquela casa. Eu te peço também pela vida da Mazé, meu Pai. Essa mulher de fé, essa mulher que anda nos caminhos do Senhor com sua família. Eu te peço que continue, Pai, dando forças. Que o Senhor continue, Senhor, dando longevitude na vida da Mazé. É o que eu te peço, que a tua bênção, que a tua graça seja derramada sobre essas duas mulheres de fé, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E agora esteja lá para a tua casa, quando dá 10h30 começa a ficar quente. Senhor Deus, derrama a tua bênção sobre essa igreja, sobre o teu povo. Nos despede em paz, Senhor, nos dá uma semana abençoada, um mês de outubro abençoado, meu Pai, de vitórias, de conquistas, de testemunhos. É o que eu te peço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. A igreja do Senhor Jesus diz amém.